Explicação em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 10. Romanos 1, de 1 a 10. Vamos ler. Eu leio o primeiro versículo, de volta ao segundo, e assim sucessivamente, de 1 a 10. Romanos 1, de 1 a 10. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio de descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, graça a vós todos e paz da parte de Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, por quem todo mundo é proclamado a salvação. Porque Deus, a quem sirvo com meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Amém. Vamos orar, vamos curvar a nossa frente e vamos preparar para receber a mensagem. Senhor Deus, te louvamos porque estamos aqui congregados nesta noite, com a finalidade de estudar a tua palavra, de ouvir a tua voz falando ao nosso coração de forma extraordinária, de forma bonita, de forma infinita. Ó Deus, nós te agradecemos porque tu és maravilhoso. E cada dia que passa, sentimos cada vez mais que tu atuas nessa igreja e que tu estás mudando essa igreja para melhor. Continue abençoando, ó Pai amado, essa igreja, para que ela continue marchando e crescendo, não somente em número de pessoas, mas também na espiritualidade e na comunhão contigo. Abençoe, ó Pai amado, agora a tua palavra que será explicada e fale tu mesmo aos nossos corações, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem de hoje, se eu fosse dar um tema para ela, seria as marcas de um servo de Cristo. As marcas de um servo de Cristo. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em Corinto, na cidade de Corinto, provavelmente no ano 55 e 56 depois de Cristo. O contexto da carta está relacionado com a preparação da visita de Paulo a Roma e com a intenção de apresentar o Evangelho aos romanos. Essa carta, ela explica de forma clara como é oferecido por meio do Evangelho a palavra de Deus e define a aflição que o pecado provoca a toda a humanidade. A carta também ensina que a solução para o pecado é a expiação do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos garante a vida eterna. A expiação é um sacrifício que Jesus fez para ajudar-nos a vencer o pecado, a adversidade e a morte. O sacrifício expiatório de Jesus teve lugar no jardim do Getsemane e teve por sua culminância
na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e tomou sobre si a morte e ressuscitou. A expiação é a suprema expressão do amor de Deus para conosco, o amor do Deus Pai Celestial. Daí podemos dizer que a doutrina da expiação é a teologia da cruz. Mas Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 a 10, nos apresenta Paulo como modelo de um servo dedicado a Cristo. E ele nos revela 3 características fundamentais que devem estar presentes na vida de qualquer cristão. E são essas 3 características que eu quero apresentar-vos nesta noite, que são características fundamentais para sermos cristãos no amplo sentido da palavra. E essa divisão eu a fiz de tal maneira assim: identidade em Cristo, depois compromisso com o Evangelho, e terceiro, o amor pela igreja. Vamos examinar cada um dessas marcas do cristão. Primeiro, a identidade do servo. Versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Paulo inicia essa carta, meus amados irmãos, destacando a identidade dele como servo. Ele não se coloca como superior a outras pessoas, mas se coloca como aquele que serve. E ele reconhece que a sua vida pertence a uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, no qual ele foi chamado, no qual ele foi separado para anunciar o Evangelho. Isso nos lembra que a nossa identidade não está no que fazemos ou possuímos, mas o que somos no Senhor Jesus Cristo. Todo cristão, meus irmãos, precisa entender que a sua identidade está em Jesus, que nós nos identificamos com Jesus, não com filósofos, não com pensadores, não com psicólogos, não com mestres da lei, mas a nossa identidade se confunde com a identidade de Jesus. E nós temos que ficar atento a isso, porque muitas vezes o pecado quer nos mostrar outros caminhos, o caminho de outros pensadores, de filósofos, de psicólogos, de psiquiatras, de psicanalistas, mas todos nós precisamos entender que a nossa identidade é a identidade de Cristo e não nas conquistas ou posições terrenas que o mundo nos oferece. Assim como Paulo, nós devemos nos ver como servos de Deus, aqueles que são submissos e dedicados à vontade de Deus. Essa, meus irmãos, deve ser a missão de cada um de nós, como servos de Deus, sermos submissos, estarmos atentos à submissão, à ordem que vem de Jesus para a nossa vida, e só assim podemos crescer no Evangelho da Graça e sermos alcançados pelo perdão divino. Tem uma história muito interessante de David Livingstone, não sei se já contei aqui. Ele nasceu na Escócia, David Livingstone, nasceu na Escócia no ano de 1813, e em sua mocidade ele decidiu pregar o cristianismo na África e tornou o maior missionário que aquele continente conheceu. David Livingstone, ele percorreu todo o interior da África, onde perdeu sua esposa vitimada por uma febre fatal, mas mesmo assim continuou na pregação do Evangelho, insistindo em anunciar a mensagem de Cristo. Seus companheiros de peregrinação o encontraram de joelhos ao lado da cama. No momento de sua partida, eles estiveram falando com Deus, de quem sempre falava aos nativos. Ali mesmo, embaixo de uma árvore, foi enterrado o coração do Livingstone. Durante alguns meses, os seus companheiros africanos
de Livingstone levaram o seu corpo embalsamado para a costa atlântica da África, onde seria transportado para a sua terra natal, na abadia de Westminster. Ele foi sepultado no monumento no meio de reis e heróis da Inglaterra, e seu túmulo foi escrito: o coração de Livingstone ficou na África, seu corpo descansa na Inglaterra, sua alma está no céu, mas a sua obra propagará por toda a eternidade. Mas aqui não para a ilustração. Anos mais tarde, missionários resolveram retornar aquele caminho feito por Livingstone, e estiveram na África. E quando começaram a falar de Jesus Cristo e de seu amor, eles ficaram surpresos, porque os nativos diziam: nós já conhecemos esse homem, ele esteve aqui conosco falando de Jesus, ele esteve aqui conosco, e ele falava de um tal de Jesus, e que nós achamos que é ele próprio Jesus. Aí os missionários falavam: não, nós estamos falando de Cristo Jesus, que viveu há quase 2000 anos, e foi explicando isso os missionários ingleses, mas os nativos falavam: não, ele viveu conosco aqui. O homem que você está falando, respondendo os africanos, viveram conosco aqui. Meus irmãos, Livingstone teve uma vida tão exemplar, ele teve uma vida cristã tão maravilhosa, ele teve uma vida cristã tão equilibrada, que foi confundido com o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, de que maneira nós somos identificados no mundo? Nós somos identificados como cristãos que foram salvos, remidos e transformados pelo sangue de Jesus. Ou nós somos confundidos com pessoas mundanas e que não têm compromisso com a palavra. Hoje quer que nós estivermos na universidade, no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que dar testemunho de que a palavra de Deus nos transformou e que nós somos uma nova criatura e que nós mudamos e que nós não somos nova pessoa, que nós nascemos da água e do Espírito e que nós nascemos de novo e somos uma nova criatura, e só assim nós podemos mostrar que nós somos servos e que temos o modelo de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. A identidade de um servo. Em segundo lugar, é o compromisso com o Evangelho. Está no versículo de 2 a 6. O qual ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras acerca de seu filho, diz esse versículo. O Evangelho é o plano de Deus prometido desde os profetas e cumprido por Jesus Cristo. Paulo descreve Cristo como sendo do Evangelho, verdadeiro homem, descendente de Davi e verdadeiro Deus declarado como Messias. Além disso, o Evangelho tem poder de levar as nações à obediência pela fé e pela confiança na palavra de Deus. O Evangelho não é apenas uma mensagem, mas também o Evangelho é a verdadeira manifestação do poder de Deus na vida da pessoa. O Evangelho é a transformação do poder de Deus para a pessoa. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa: um dos maiores milagres do poder de Deus é transformar a criatura, é transformar o homem perdido no pecado, perdido nas drogas, perdido na bebida, na prostituição, no roubo, na mentira. É mudar o seu coração e ele ser uma nova criatura, ele nascer de novo e ser uma nova pessoa. E quando as pessoas olham para ele, vê nele a pessoa de Jesus, como no exemplo de Livingstone que nós falamos nesse momento. O servo de Cristo deve ter no Evangelho a sua prioridade de vida. A palavra de Deus deve ser a prioridade de vida.
não apenas crendo, mas vivendo e compartilhando a mensagem transformadora do Evangelho, no trabalho, na escola, na família, onde quer, porque nós podemos falar com o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, no momento que nós chegamos a falar isso, para mim o viver é Cristo, não importa mais nada, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa a dor, não importa a lágrima, não importa os problemas, para mim o viver é Cristo. Não importa se a nossa dor ela é intensa, se a angústia nos assombra, se chega a nossa porta, na nossa casa, o desemprego, a dificuldade, a dor, o sofrimento, o luto, nada disso importa, porque temos um Deus que é muito maior do que todos esses problemas. Nosso Deus, Ele é o Deus das soluções. Amém? Glória a Deus por isso. O servo de Cristo disse, o apóstolo Paulo diz, não eu que vivo, Cristo vive em mim, porque para mim o viver é Cristo, e diz ainda, o morrer é lucro. Morrer, eu quero partir, dizia o apóstolo Paulo, eu quero estar com o meu Senhor e com Ele viver, que é infinitamente melhor. Paulo sabia que nesse mundo nós íamos chorar, íamos sofrer, ia ter essas consequências, as dificuldades que nós temos, que o irmão, que a irmã está tendo em sua vida, que Jesus fala para você agora, das dificuldades que você está tendo, mas Jesus também tem uma solução para você. A solução está na mão dele. Desde que você coloque nas mãos dele esses problemas, eles serão solucionados por Deus e se transformarão em bênçãos extraordinárias e infinitas e eternas que jamais se acabarão. Amém, irmãos? O Evangelho é o centro da sua vida. O Evangelho e suas atitudes refletem o poder transformador de Cristo em sua vida. Você pode dizer que transformou, que Cristo mudou a sua vida, que Cristo te transformou. Você pode dizer que você é uma nova pessoa, ou você tem vergonha de falar lá no colégio, lá na faculdade, lá no trabalho que é cristão, com medo de ser algo de chacota das pessoas. Você tem vergonha de falar no seu trabalho que você é cristão? Não tenha vergonha, meus irmãos. Eu me lembro da minha infância, quando eu ia jogar bola com os colegas, eles me falavam de Bíblia. Ô Bíblia! Eu falava, oi, sou eu mesmo a Bíblia, sou Bíblia mesmo. Por quê? É melhor ser chamado de Bíblia do que ser chamado de maconheiro, como vocês são. Então eu sou Bíblia mesmo, eu sigo a palavra de Deus, eu sou cristão mesmo, eu sigo a Jesus mesmo, eu tenho confiança nele mesmo, e você não tem futuro algum porque anda nas drogas e cada vez mergulhado mais nas drogas. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, o amor é a intercessão pela igreja. Está no versículo 7 a 10. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, dou graças ao meu Deus por todos vós, porque sem cessar faço menção de vós, sempre em minhas orações. O apóstolo Paulo mostra com profundo amor pelos cristãos de Roma. Ele chama de amados de Deus e chamados para serem eleitos, destacando a identidade deles como escolhido. Além disso, Paulo constantemente diz que ora por eles, mostrando que o amor pela igreja é a expressão da intercessão de uns pelos outros. Irmãos, a igreja não pode parar de orar. A igreja só pode caminhar se estiver em joelhos, se estiver em oração. A igreja não pode parar de orar, porque a igreja só consegue avançar quando houver arrependimento, quando houver oração, quando houver quebrantamento no coração,
quando a igreja se arrepender de todo o seu coração, quando no fundo do coração houver uma mudança radical, completa e total, através da atuação do Espírito Santo. A igreja só pode mudar quando a igreja estiver com a boca no pó, humilhada, como servo, esperando realmente a resposta de Deus. A igreja só pode caminhar, meus irmãos, quando houver arrependimento, quando houver choro, quando houver lágrimas, quando houver realmente arrependimento e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eu sou mau, perverso, mas a tua vontade prevalece na minha vida. Coloque, meu irmão, Deus na sua vida. Coloque Deus no seu coração. Coloque Deus cada vez mais na sua vida. Seja imitador de Deus onde quer que você estiver. Faça isso. O Evangelho tem que ser o centro da sua vida. As suas atitudes devem refletir o poder transformador de Jesus. O falar do cristão é diferente. A voz do cristão, o falar dele, a sua pronúncia é diferente. Ele tem algo diferente em sua vida. O que ele tem? Ele tem o poder do Espírito Santo em sua vida. Amém? Em último lugar, meus irmãos, para encerrar, um servo de Cristo valoriza a comunhão com os irmãos e investe tempo em oração e amor pela igreja. A oração quebranta o coração de Deus. Você conhece a oração e o passarinho, aquela história da oração do passarinho? Você já viu um passarinho dormindo no galho de uma árvore ou um fio de luz sem cair? Como é que ele consegue ficar ali num galho seco de uma árvore qualquer, como diz aquele corinho, ou no fio de energia elétrica, e ele fica ali, e o vento vem e balança para lá e para cá, e vem a chuva, e vem as trovoadas, e ele fica ali bem quietinho, ele consegue dormir no meio da tempestade, no meio do vendaval, no meio realmente dos tufões, no meio dos relâmpagos, no meio das trovoadas, ele permanece ali firme, dormindo com a sua patinha baixada. Sabe por quê, meus irmãos? Eles descobriram uma coisa interessante. Se nós tentássemos fazer isso, nós íamos quebrar o pescoço. O segredo do pássaro não cair, sabe o que é? É que os tendões dele, do passarinho, são constituídos de forma tal que quando ele dobra o joelho, ele trava as patinhas naquele galho ou naquele fio de luz que ele está. E ali, quando ele está, o pezinho fica firme a qualquer coisa. Os pés no chão não vão soltar, porque para ele dobrar, para ele voar, ele fica com a patinha travada ali. Ele trava, e o vento pode balançar o fio para lá e para cá, que não vai derrubá-lo. O vento pode balançá-lo em qualquer posição, soprar em qualquer posição, que não vai derrubar, porque ele está firme ali, mesmo na aflição. Meu irmão, quando vem a aflição na sua vida, e ela vem, se ela não veio ainda, ela vai vir. E quem sabe você está agora passando por uma aflição muito grande. Quem sabe você está passando agora por uma aflição muito grande na sua vida. Eu não conheço a sua vida particular, eu não conheço o que passa no seu coração, eu não conheço a sua casa, mas quem sabe você já passou, ou está passando, ou vai passar por aflições tremendas. Faça como o passarinho, ajoelhe, dobre o seu joelho em oração, clame pelo amor de Deus, clame pela graça divina, e os céus se abrirão miraculosamente, e o poder do Espírito Santo vai confortar o seu coração de forma tão extraordinária, que mesmo com os vendavais, que mesmo com os tufões, que mesmo com o vento forte, que mesmo com os relâmpagos e os trovões, você vai estar firme ali em oração, concentrado, falando com o Senhor. Meus irmãos, nós temos orado por nossos irmãos, nós temos orado
apresentado nossos irmãos a Cristo. Quantos irmãos da igreja precisam de oração e às vezes nós não temos orado por ele? Quantas vezes, meus irmãos, nós não temos orado? Nós tínhamos um costume antigamente, que agora está acabando, de ligar para o irmão e dizendo: olha, Deus mandou orar por você agora, e por telefone orava. Há muito tempo que o vejo acabou. Antigamente tinha isso. De orar, olha, Deus mandou orar por você agora, receba a oração aí, pode orar? Pode, então eu vou orar por você. Você pode receber a oração agora, se puder, ligue depois. E olha para a pessoa, para ele receber a bênção. Nós temos orado pelos nossos irmãos em Cristo, como você e eu temos contribuído para a edificação da nossa comunidade de fé. Como nós temos feito, como nós temos orado. Você tem orado pelos seus irmãos, você tem orado pela sua igreja, você tem frequentado as reuniões de oração, você tem ido à casa de um irmão enfermo, de um irmão necessitado, de um irmão com problema na vida, para orar por ele. Se não tem feito isso, meu irmão, começa a fazer hoje, porque isso vai agradar os olhos do Senhor. Jesus vai falar no seu coração, você vai sentir um gozo inefável na sua alma, você vai sentir um gozo extraordinário no seu interior, e a palavra de Deus vai fazer efeito tanto no seu coração como no coração daquela pessoa que receber oração. Um abraço ao irmão, um abraço gostoso de irmão, e uma oração ali traz conforto, traz alegria, traz paz, traz tranquilidade. Sim, meus irmãos, chamado à oração. Nós vamos concluir. Uma identidade enraizada em Cristo é o primeiro tópico. O segundo, compromisso inabalável. Terceiro, um amor sincero e prático pela igreja. Reafirme sua identidade com Cristo, meu irmão. E ame e ore pela sua igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pelos seus pastores. Ore pelos enfermos da sua igreja. Lembre-se de orar para aqueles que estão com problemas. Dê o seu ombro para que outros irmãos possam se encostar. Quantos irmãos estão necessitados de um carinho, e às vezes saímos da igreja e não damos nem um abraço no irmão, nós vamos embora direto para a nossa casa. Ocupe um tempo para abraçar o irmão, para conversar com ele, para dar um sorriso para esse irmão, para dar um abraço nele, sorrir com ele, conversar com ele, dar atenção a essa pessoa. Faça isso, estaremos fazendo a vontade de Deus, que possamos, como Paulo, viver de forma que glorifique ao Senhor, refletindo o caráter e a missão de um verdadeiro servo de Deus. E que o Senhor assim nos abençoe, e que o Senhor assim nos guarde. Amém. Glória a Deus. Amém.